aprovados em junho, mas devem começar a valer agora a partir de outubro. Veja aí. A lei que regulamentou a emenda constitucional garantindo novos direitos a empregados domésticos trouxe mudanças. Uma das principais novidades é que agora o trabalhador terá, como os demais de outros setores que trabalham com carteira assinada, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As novas regras passam a valer em 6 de novembro, com os primeiros depósitos obrigatórios do FGTS e a redução da alíquota de INSS para os empregadores. A partir do dia 2 de outubro, já será possível fazer o cadastro da doméstica no site do E-Social, portal da Receita Federal que fará a gestão e os cálculos dos pagamentos. Outra novidade é que a Receita Federal cancelou a opção de contribuição trimestral. A empregada doméstica que contribuía por essa modalidade deve fazer o recolhimento mensal já a partir de outubro. Estes e outros assuntos relacionados aos direitos dos empregados domésticos, você vê aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Dr. Sérgio Schwartzman, que é advogado especialista em direito trabalhista. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Importantíssimo a gente esclarecer, afinal de contas, tem muitos empregadores que ainda estão um pouco perdidos em cima desse assunto. E como tudo começa a valer a partir de outubro já para ser recolhido no começo de novembro, exato, vamos então tentar elucidar. A gente pode dizer que uma das principais novidades dessas novas regras é o recolhimento do FGTS? Sem dúvida nenhuma, uma das principais novidades. Embora já houvesse a previsão de recolhimento, ela era facultativa. Tá. E a grande maioria dos empregadores não fazia. A partir de agora, não tem mais discussão. A partir do salário de outubro a ser pago em novembro, tem que ser feito o recolhimento do Fundo de Garantia obrigatoriamente. E que tipo de incentivo o governo federal está dando para os empregadores que querem regularizar a situação com as empregadas? Então, a regularização que hoje é permitida é o refis das domésticas. Ele, na verdade, tem uma redução de juros e de multas aplicáveis sobre os valores em atraso. Porém, só para as dívidas de INSS até 2013, quando entrou em vigor, quer dizer, quando foi promulgado o PEC das domésticas. A partir dali para frente ainda não tem a previsão desses incentivos. Tá. Os incentivos são até novembro de 2013, até junho de 2013. Agora, como incentivo. Agora, para pagar atrasados, pode-se pagar a qualquer momento com juros e multa. Então, o empregador pode pagar o INSS retroativo? Pode pagar retroativo. Até 2013 ele pode renegociar, tendo desconto de multa, de juros. Aí vai depender se ele vai pagar à vista, se ele vai parcelar em até 120 vezes, que é o máximo que é permitido. Então, ele tem uma redução proporcional ao tempo que ele usar. Fora de 2013 para frente, se houver atraso, é possível fazer esses pagamentos, inclusive sem ir à Receita. Pelo próprio site da Receita Federal, você consegue emitir, do Ministério da Previdência, você consegue emitir a guia, dando o valor do salário e a data de referência, ela já calcula juros e multa e pode ser pago na rede bancária. O FGTS não precisa pagar retroativo porque ele está começando a valer a partir de agora? Se você não optou pelo Fundo de Garantia da sua empregada, nunca, não precisa pagar retroativo, paga só a partir de agora. Quem num determinado momento optou por pagar e pagou uma única vez, por exemplo, quem optou por pagar não podia voltar atrás, se ele pagou uma vez e não pagou mais, ele tem essa dívida que ele deve renegociar também de outra maneira. Mas como são poucos os que optaram, proporcionalmente, e principalmente quem optou, como era uma liberalidade, muito provavelmente fez, assim, é uma questão de ter feito os depósitos. Então não tem, mas se não pagou, está devendo, inclusive com juros regularizar, né? A gente mostrou uma tabela agora, eu quero que volte, por favor, para a gente comentar sobre ela. Vamos falar das diferenças das regras, o que valia antes e como está a partir de agora. Tá ali para a gente, ó. Vamos pegar como base um salário de R$ 905. Provavelmente esse deve ser uma média do que se paga no mercado hoje em dia. A contribuição, como é que fica para o empregador a partir de outubro? Na verdade, esse 7 de outubro que está aqui é a data limite de recolhimento referente a setembro, sobre os salários de setembro. Então, um empregado que em setembro ganhava R$ 905, o empregador terá que recolher 12% deste valor a título de INSS, R$ 108,60 até 7 de outubro. Mas, na verdade, esse é o encargo do empregador. Ele ainda tem que recolher
ele recolhe a parte que cabe ao trabalhador, que ele pode ou não ter descontado desse trabalhador. E o que pode ir para o trabalhador em termos de percentual? Na verdade é assim, o trabalhador contribui com 8, 9 ou 11%, perdão, tem um slide seguinte, 8, 9 ou 11% do seu salário, conforme uma tabela emitida pelo INSS. Então, no caso dos R$ 905, a alíquota dele é 8%. Então, o empregador desconta 8% desses 905, que vai dar alguma coisa próxima a 50 e 60, 70 reais, soma aos 12% que ele, empregador, tem que pagar e recolhe os 20. A obrigação do empregador até agora é recolher 20, 21 ou 23%, dependendo. Então, ele pode descontar ou não do empregado. A lei permite que desconte, muitos empregadores domésticos não descontam. Não há irregularidade nisso, mas ele tem que somar essa parte que caberia de desconto à parte dele e recolher os dois valores. É confuso, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo. Não, isso até é assim. A contribuição é devida pelo empregador e pelo empregado. Os dois. A parte do empregado, ela é descontada dele, somada ao valor e recolhida pelo empregador. A obrigação do pagamento é do empregador. Certo. E se ele descontar e não fizer o pagamento, tem até umas consequências sérias para isso. Tem multas também? Não só multas, como em tese é um crime de apropriação indébita, porque ele descontou um dinheiro que não era dele para repassar ao INSS e não o fez. Se ele não descontar, não é o crime, é só a questão de pagamentos com multa. Tá certo. Volta aquela última tabela. Isso, então, até setembro. A partir do salário de outubro, que então já começam a valer as novas regras e o FGTS, nós vamos entrar na segunda tabelinha. Nessa tabela. Então fica exatamente assim a contribuição que o empregador tem que ter. Explica pra gente, quais são os encargos então, que ele vai a alíquota que dele era de 12%, caiu para 8%. Então ele vai recolher 8% sobre os 905 de INSS. 72,40. Isso, vai recolher 8% como FGTS, 72,40. 0,8% é o seguro para acidentes do trabalho. Que isso também não existia. Não existia se o empregado sofreu um acidente. Perdão, eu falei acidente do trabalho, não é verdade? Para qualquer tipo de acidente que ele sofra, ele tem direito de receber o benefício pago pelo INSS, então os empregadores contribuem como um prêmio, como um seguro comum. E esse salário de 905 fica 7,24 por mês. E esses 3,2% da rescisão, na verdade, ele se refere ao fundo de garantia. Aquela multa de 40% que todo trabalhador que é dispensado tem direito de receber, o que essa lei veio fazer? Como é difícil para o empregador, às vezes você tem um empregado de muito tempo, com um fundo de garantia alto, pagar 40% de uma única vez, muitos não teriam dinheiro ou seria muito pesado. Então essa lei veio e criou esses 3,2%, que nada mais é do que 40% sobre 8%, 40% sobre 8% vai dar os 3,2%. O empregador vai recolher mensalmente e vão se criar ficticiamente duas contas, uma dos 8% e uma dos 3,2%. Se o empregado for dispensado sem justa causa, ele levanta tanto os 8% quanto os 3,2%. Se por acaso ele for dispensado sem justa causa, ou com justa causa, ou ele pedir demissão, que são duas formas de rescisão em que ele não tem direito a essa multa, a multa volta para o patrão. Então ele levanta os depósitos referentes aos 8% mensais e os mensais de 3,2% voltam para o patrão. Entendi. Então ele chegará na caixa e vai comprovar, olha, eu fui mandado embora sem justa causa. Vai ter um documento comprovando isso, ele levanta os dois. Se na rescisão tiver qualquer outra modalidade, ele não levanta os 3,2%, que serão de volta para o patrão. Então, na verdade, baixou um pouquinho do que recolhia de INSS antes, de 12 para 8, mas em compensação foram criadas 3 novas coisas. A conta, grosso modo, era 12% antes e 20% agora. Aumentou 8%. E mantém aquela tabelinha do empregado. 8, 9 ou 11% do trabalhador também é para ser descontado dele e pago juntamente com a contribuição do patrão. Então, esse valor de 8, 9 ou 11% varia de acordo com o nível salarial que esse empregado está? Perfeitamente. Então, o empregado que ganha até 1.399 vai pagar 8%. Na outra faixa 9% e na outra faixa 11%. E quem recebe acima... Não deve ser muito comum, mas é possível existir. Quem recebe esse 11% de 4.663 é o teto. Então, qualquer um que ganhe mais do que isso, se alguém ganhar 5 mil, 10 mil reais como empregado doméstico,
ele vai recolher o teto, que hoje a conta é R$ 513, que é os 11% sobre esse valor. Tá. Passando disso, o recolhimento será sempre, o desconto será sempre igual ao do teto de R$ 513. Tá certo. Tem perguntas também das pessoas, como a gente já comentou no começo do nosso bate-papo, claro. Muitas são as dúvidas em cima desse tema ainda. Daqui a pouquinho eu volto e a gente fala sobre ela. Tirar. Tá bom? Até já, doutor. Perdão. Eu tô sentindo já um cheirinho de pão maravilhoso nesse estúdio. Porque daqui a pouquinho a gente vai aprender como fazer o pão francês. Olha que mesmo, existe a regra, mas existem situações especiais. Quem dorme no emprego, hora extra. E as pessoas nas ruas estão com essas dúvidas. A gente vai chamá-las agora para fazer a pergunta diretamente a você. Tá ótimo. Primeiro é a Leila, vamos ver? Me chamo Leila e queria saber se existe um limite de hora extra que o empregado doméstico pode fazer. E aí? Existe. A lei determina que seriam, no máximo, 2 horas extras por dia. Só há uma questão importante a ser dita. Se por acaso ele fizer mais, ele tem que receber. Claro. Não é porque e passa a ser uma infração administrativa que sujeita o empregador à multa e tudo mais, mas ele, se fizer 3, 4 ou 5, como qualquer trabalhador hoje que também tem esse limite, são 2 horas. Se ele fizer mais, ele tem que receber. Mas como regra, o limite são 2. Existe algum tipo de compensação dessas horas extras? Eu posso dispensá-lo no dia seguinte mais cedo? Existe. Existem algumas formas de compensação. Você tem o que a gente chama de acordo de compensação, desculpa o termo técnico, mas é só para facilitar, em que eu posso, o empregado que teria que trabalhar 44 horas, eu posso dispensá-lo, por exemplo, de um trabalho no sábado. Então, eu pego essas 4 horas do sábado e diluo durante a semana. Tá. Então, ele faz 9 horas em 4 dias e 8 horas em outro dia, ou ele faz 8 horas e 48 minutos e eu desconto. Então, aí, eu simplesmente peguei as mesmas 44 e ele trabalhou. Se ele fizer horas extras, além das 44, eu não preciso pagá-las se é um banco de horas, no próprio mês ele tiver uma redução de horas ou dias em outro dia. Então, imaginemos que um empregado trabalhou num domingo que ele não deveria trabalhar 4 horas. Tá. Se eu pegar, como domingo é em dobro, eu pegar 8 horas, por exemplo, e na segunda ele sai 2 horas mais cedo, na terça 2 horas mais cedo, na quarta, dentro do mesmo mês eu não preciso pagar as horas extras. Tá. Se eu não fizer isso, as primeiras 40 horas a lei diz que tem que ser pagas em dinheiro. Sim. Além das 40 do mês, entra num banco que pode ser compensado durante 1 ano. Tá. Durante 1 ano. Então, por exemplo, ele trabalhou 60 horas extras. Eu vou pagar 40 e 20 vão para esse banco. E aí, por exemplo, quando eu vou sair de férias, ao invés de eu dar férias para ele, eu falo, ó, como você tem 20 horas, você tem 3 dias que você não precisa vir trabalhar. E aí você pode fazer dessa forma sem pagar. Pode descontar das férias, então. Não é das férias. Estou falando quando eu for sair de férias, sim, e aí eu deixo minha empregada livre. Tá. Não, descontar das férias não pode. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu posso compensar com um dia a menos durante 1 ano. As primeiras 40, obrigatoriamente, eu pago, desde que não sejam compensadas dentro do próprio mês em que elas foram feitas. Tá certo. O Paulo Henrique também tem uma pergunta para você. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique e eu gostaria de saber em que casos o empregado doméstico pode ser demitido por justa causa. Boa pergunta. E aí? O empregado doméstico pode ser demitido por justa causa. Eu vou explicar depois. Nos mesmos casos que qualquer trabalhador, portanto, por indisciplina, não cumprir ordem, faltar demasiadamente ao emprego, a lei fala em embriaguez habitual ou em serviço, embora haja uma discussão se embriaguez hoje por ser doença autoriza ou não, mas a lei prevê essa situação, ato de improbidade, mau comportamento. São as regras normais. Mas para o doméstico se criou uma previsão muito interessante que a gente infelizmente vê por aí. Se ele praticar maus tratos às pessoas que ele cuida, por exemplo, aqueles cuidadores de idoso que batem no idoso ou na criança, essas cenas terríveis que a gente vê, a lei veio expressamente classificar como motivo de justa causa. Sim. Além de ser um crime, né? Além de ser um crime e tudo mais. Todo o resto. Aí tem as outras regras como condenação criminal. Mas precisa provar de qualquer forma, sempre, né? Sempre precisa provar. E se houver uma dispensa por justa causa questionada na justiça, quem terá que provar o motivo da justa causa é o empregador. O empregador. Ele tem que ter provas disso, né? Isso. Vamos dar uma olhada na pergunta da Ione. Oi, meu nome é Ione. Eu gostaria de saber se o trabalhador doméstico pode perder o seguro-desemprego? Pode. Em que circunstâncias? O trabalhador doméstico pode perder o seguro-desemprego basicamente em 4 situações. Uma claríssima, caso de morte, ninguém recebe por ele. Tá.
Se houver fraude, ou então, por exemplo, o empregado doméstico que foi mandado embora estava recebendo o seguro-desemprego, mas logo em seguida arrumou um novo emprego e não comunicou. Isso é uma fraude, então ele perde o benefício. Ele perde o benefício em causa de falsidade de declaração. Por exemplo, o empregado trabalha em 2 empregos e sai de um. Tecnicamente, ele não tem direito ao seguro-desemprego porque ele tem outra fonte de subsistência. Se ele sonega essa informação para receber o benefício desse empregador que o dispensou, ele está cometendo uma falsidade de informações. Então, ele pode perder e ser condenado a restituir o valor. E mais uma situação que é um pouco mais difícil de se comprovar, mas é possível, está previsto em lei, que é aquele que recusa uma nova colocação, desde que compatível com a sua capacidade e com um salário próximo do que ele ganhava antes. Porque está recebendo numa boa sem fazer nada. Exato. Então, se ele ganhava R$1.000 e consegue um outro emprego por 500, ok, ele pode... Quer dizer, 500 é menos que o salário mínimo, mas com uma diferença grande não é o caso. Mas ele ganhava 1.200, tem uma outra proposta de 1.100. Não é uma diferença. Então, se ele recusar sem justificativa, ele perde o direito ao seguro-desemprego. Existe um tempo mínimo que essa pessoa tem que trabalhar para conseguir o seguro-desemprego? Sim. Agora... São 6 meses? Não, agora, 6 meses eram antes, eu confesso que agora eu não me lembro, acho que teve um ano, teve uma mudança e agora mas salvo engano, por 1 ano ele tem que trabalhar. Para os empregadores domésticos? Não, o empregador doméstico tem uma diferença, ele tem um prazo para trabalhar, mas ele tem o benefício só por 3 meses e um salário mínimo. Diferente dos outros trabalhadores que podem chegar até 5 meses e vai ser um cálculo proporcional ao salário dele com alguns limites. O doméstico é um salário mínimo. Tá certo. A última pergunta é do Felipe. Vamos dar uma olhada? Oi, meu nome é Felipe e eu gostaria de saber qual o período de descanso do empregado doméstico que mora no emprego. Obrigada, Felipe. E aí? Uma pergunta também dentro daquelas diferenças que você falou no início. A lei estabelece que para aquele que mora no emprego, o intervalo pode ser de 1 a 4 horas, só que no máximo em 2 períodos. Então eu posso tirar 1 mais 3, 2 mais 2, nenhum pode ser menor do que 1 hora. Então ele tem direito de 1 a 4 horas de intervalo, previamente estabelecidos no contrato. Então quando faz o contrato com o trabalhador, já diz, ele vai ter um intervalo de 1 hora e um de 3 horas no final do dia, ou 2 de 2 horas, pode ser dessa forma, e ele pode inclusive ser alterado ao longo do contrato. Mas se ele for alterado, também por escrito, e tem que ser marcado no registro de ponto, que é obrigatório para todos os empregados domésticos. Tendo 1, 2 ou 10 na sua casa, você precisa ter um registro de ponto e ele deve marcar corretamente a hora que entra, a hora que para almoçar, a hora que volta do almoço ou do intervalo e a hora que vai embora. Tá certo. Eu espero ter esclarecido, que a gente tenha esclarecido muitas das dúvidas das pessoas aí que têm seus empregados. Então, a partir de agora, realmente, a lei vai fazer valer, a partir de agora, a partir de outubro, começando já a pagar em novembro. Você que ainda está em situação irregular, então, corra para regularizar essa condição. Afinal de contas, é um direito adquirido, a gente precisa respeitar, né? Sem dúvida nenhuma. É um avanço, com toda certeza. É um avanço. Há situações um pouco que careceriam de uma discussão maior, uma resolução maior, mas não tenho a menor dúvida de que é um avanço e um benefício aos empregados domésticos. Você me permite só um comentário? Claro. A gente tem colocado, e as pessoas têm falado muito sobre a lei das domésticas. E eu gostaria de, na verdade, dizer que é dos domésticos, porque não se aplica apenas àquela doméstica que limpam a casa, que cuidam da criança ou que cuidam do idoso. Serve para o cuidador do idoso, jardineiro, todos aqueles que trabalhem dentro de uma casa ou para uma casa, que não tem nenhuma finalidade de lucro na casa, então o motorista, o jardineiro, o mordomo, todos eles estão enquadrados nessa lei. A babá, o cuidador, então é dos domésticos. Os, na verdade, um termo mais apropriado, domésticos, porque qualquer um que estiver lá dentro, nessa situação, é igual. Se enquadra dentro dessa categoria. Exatamente. Tá certo, então. Deixa eu agradecer ao Dr. Sérgio Schwartzman, que é advogado especialista em direito trabalhista. Eu vou deixar aqui também sites para que você que tenha alguma dúvida, você pode fazer consultas também em cima desse tema. Perfeito. E sempre que justificar, a gente volta a falar sobre isso, é claro. www.esocial.gov.br, esocial.gov.br ou o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Obrigada, doutor Sérgio. Obrigado. Até uma próxima, viu? Até uma próxima.